Cara, como é que você caiu no mundo da oratória? Porque, tipo, tem que estudar bastante, não é simplesmente, não, aprendi a falar bem e agora vou dar aula de oratória. Apesar que hoje em dia tá assim, né? Eu vou lá, eu leio um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, lanço um curso, pronto, eu sou especialista em oratória, mas faz parte. O mercado tá assim, mas é bom que acaba trazendo mais o assunto à tona. Sim. Cara, como que eu caí nisso? Primeiro que não foi nada intencional, na verdade foi mais porque eu fui uma pessoa que tinha fobia social. Cara, você Então tinha foi fobia? mais para ir contra isso. No começo, eu fui buscar posições de ficar em posições onde tivesse uma experiência em falar em público por conta de dinheiro. Como assim por conta de dinheiro? Eu comecei a minha carreira profissional com 13 anos de idade. Só que eu era bicho do mato total. Eu tinha muito medo, muito medo, muito medo. Na minha época, a gente tinha um bullying pesado na escola, né? Sim, Então eu sim. sempre fui alto, aí tinha bullying. Aí tinha bullying porque na época de escola a gente raspava muito a cabeça. Pra não pegar piolho, lembra? Sim, Da tua época, é isso? Da tua sim, época? sim. Então, eu raspava muito a cabeça pra não dar trabalho por conta do cabelo e tudo mais. Então, eu sofria muito bullying. E aí, eu comecei a ser uma pessoa que tinha muita fobia social. Tinha medo de falar na escola. Eu era o cara que fazia o trabalho no papel ao maço, porque eu não conseguia ir lá na frente apresentar trabalho. Tinha muita fobia social. Só que avançando um pouquinho para quando eu caí nesse mundo, foi mais por uma questão assim de entender que a toda vez que eu ia para uma posição onde eu começava a falar para muitas pessoas, eu sempre era melhor remunerado por isso. Então, quando eu descobri que ia ser pai, eu estava desempregado, aí eu fui buscar uma vaga de repositor numa empresa. Então, eu trabalhei durante 3 meses como repositor. E aí eu falei, cara, R$690 para ser pai... Tá duro. Não vai dar, não. Não vai dar certo. A próxima posição era ser vendedor. Aí eu fui aprendendo a ser vendedor e aprendendo a me comunicar com as pessoas, me soltar um pouco mais. E aí fui evoluindo nessa empresa, passei 6 anos nessa empresa, me tornei gerente geral de loja e por aí foi. Em 2013 foi quando eu migrei da carreira de CLT, né, de gerente geral de loja, para a área de desenvolvimento humano. E aí foi nesse cenário que eu comecei a entender que toda vez que as pessoas estavam no palco, elas eram muito bem remuneradas, porque eu comecei como staff em 2014. Aí eu vi, pô, a pessoa que estava lá, a treinadora do evento, ela ia lá, ela falava em público, e aí eu ia olhar, cara, os pagamentos dela e tal e tudo mais. Falei, pô, ganha bem esse negócio. E aí eu fui buscando um pouquinho de posição de palco, experimentar uma dinâmica, apresentar alguma coisa, fazer um pouquinho das falas. Eu me profissionalizei nisso em 2017. Deixa eu te fazer uma interrupção. Claro. Porque assim, você fez um comentário bem interessante aqui, que eu acho que muita gente se identifica com isso. Que é, bom, você identificou uma oportunidade, mas o que você fez para conseguir ter esse espaço no palco? Porque muita gente quer fazer, mas não é simples. Ou a pessoa tem que fazer o próprio evento, porque, tipo, pô, você nunca palestrou. Aonde vai ser a sua primeira palestra? Tipo, como que você conseguiu dar esse primeiro passo e subir num palco e poder falar um pouco com o público? Isso lá atrás, né? Isso, lá atrás. Lá atrás. A minha jornada para poder pegar esse espaço de palco foi muito atuando nos bastidores, servindo. Tem até aquela parte da 48 Leis do Poder, né? Que é nunca ofusque o brilho do mestre. Quando eu comecei a atuar no mercado, na parte de staff, a minha função dentro do salão era acender e apagar a luz. Acender e apagar a luz. Essa foi a minha função durante uns 3 meses. Porque eu queria muito aquela posição e queria muito servir. E a pessoa me falou assim, olha, não tem como tu ficar aqui, porque para estar aqui tu tem que bater as metas para vender os cursos, e aí você pode passar o final de semana com a gente no salão. Falei, não, eu pago o meu hotel e eu fico aqui no salão. Ela, mas não tem função para você dentro do salão. Eu falei, ó, acender e apagar a luz. Ela, então tá bom. Eu passava o final de semana acendendo e apagando a luz. E aí o que aconteceu nesse cenário durante esses 3 meses? De tanto acender e apagar a luz, eu tinha a percepção exata de tudo que acontecia no evento. Aí o cara do som, que fazia o som, o DJ lá do som do evento, teve algumas coisas na faculdade dele e teve que sair. Quem foi a pessoa que assumiu o som? Eu. E aí eu comecei a assumir posições, eu prestava muita atenção no que estava acontecendo, aí quando uma pessoa faltava, eu sei. Aí eu comecei a buscar essa experiência, mas foi muito atuando nos bastidores. Você gerou a própria oportunidade. Fui construindo a própria oportunidade. E interessante essa visão de saber que
o momento ele vai chegar e você tem que estar ali, né? Tem muita gente que no mundo digital hoje em dia, né? Tudo muito acelerado, quer as coisas para ontem. E Sim. tem que respeitar o processo, né, cara? Sim. Respeita a jornada ali do tempo. Só que você já sabia onde que você queria chegar. Sim. A questão do Sim. palco ali. Top. E ali, né, dessa questão, dessa transição ali, que você ficou esse tempo ali no bastidor, na staff, depois foi... Qual foi o momento, quero perguntar, da primeira palestra, cara? Primeiro palco. Foi falando sobre desenvolvimento humano... A minha primeira palestra foi péssima. Tinham 6 pessoas, era pra estar 30 pessoas, tinham 6, das 6, 3 eram da equipe. E as outras 3 eram convidados de pessoas da equipe só pra, não, vai lá prestigiar o Naldo e tudo mais, porque a primeira palestra dele... Então todo mundo sabia que era a minha primeira palestra. E aí eu tinha que apresentar essa palestra pra poder desencantar isso, né? Foi em Santos. E aí nessa primeira palestra, foi ali no comecinho de 2017, eu já tinha feito um curso de palestrante. E aí, esse curso de palestrante que eu fiz foi em um Instituto de Desenvolvimento Humano que eu comecei a trabalhar para eles. Então, eu comecei a trabalhar para eles em 2017, eu já trabalhava para o outro, né? De 2014 a 2017, aí migrei para esse novo instituto, à busca de uma oportunidade de palco. E lá eu comecei a treinar em questão da inteligência emocional, buscar muito mais essa área. Eu já estava formado em psicanálise. E aí, nesse cenário, foi quando eu fiz a minha primeira palestra para essas 6 pessoas. E aí foi a minha primeira experiência, assim, de... Cara, esse negócio aqui, eu vejo que é muito bom a experiência de estar aqui em cima, só que ao mesmo tempo era muito apavorante. Porque tinha todo o senso do julgamento, as pessoas lá embaixo. Todo mundo me comparava com o dono do instituto, que era um cara que arrebentava no palco. Então eu tinha um peso muito grande e, ao mesmo tempo, um alívio de ter o espaço. De ele ter me dado esse espaço para poder palestrar. E aí, tive essa experiência nessa palestra, foi tenso pra caramba, errei várias coisas, passei slide errado, a música que eu tinha que colocar para fazer uma indução com a galera, porque era voltada à inteligência emocional, não rolou a música. Foi péssima, assim, a palestra, foi bem ruim mesmo. Tanto é que no final ele veio e falou, cara, saiu a palestra, né? Mas foi ruim demais. Foi ruim, cara, tu precisa ensaiar. E eu tinha ensaiado muito, tinha feito todo o trabalho, mas era a minha primeira experiência. Mas basicamente essa foi a minha primeira experiência de palco, assim mesmo.